Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco aqui o ilustre Robert, meu amigo, irmão, parceiro aí. Foi difícil trazer ele, hein, gente? Aí, ó. Ele veio aqui para compartilhar um pouco de conhecimento conosco. Fique à vontade para se apresentar aí, Robert. Tudo bem, Dario? Muito obrigado pelo convite. Fantástico estar aqui com você e com todos vocês, né? Bom, realmente vai ser fantástico poder explanar alguns temas com você e vamos na frente, né? Para Sim, sim, show de ajudar e bola. colaborar. Show de bola. Bom, Robert, como eu faço com todos aí, né? Eu vou dar uma oportunidade para você mostrar para as pessoas, né, a sua carreira profissional, como que foi o início, os obstáculos, né? Porque o Dapcast aqui é um podcast voltado a ajudar as pessoas aí nos desafios diários, a levar soluções, né? E principalmente mostrar como que as pessoas foram vencendo ali os obstáculos, os desafios, né? E os cases. É muito importante isso, né? Pra gente fazer esse networking aí. Muito obrigado, Dario, pelo convite. Acredito que este espaço é muito pertinente para as necessidades do país, né? Parabéns pela iniciativa, por ajudar e Obrigado, obrigado. colaborar com uma sociedade cada vez mais próspera, né? Com pilares, né? Sim, E sim. valores. Bom, eu sou espanhol, moro aqui no Brasil já há 22 anos, né? Eh, Durante hum, o início da minha carreira, podemos falar que com 13, 14, 9, 10 anos, já acompanhava meu pai em muitas tarefas, né? Entendi, meu pai empresário também, empreendedor, né? Principalmente trabalhava com vendas, né? Aprendi muito da comunicação e da venda, né? Com 15 anos já empreendi minha carreira fazendo meu primeiro magazine, né? Na comunicação, fiz Legal. rádio, fiz TV, fiz muitas coisas, né? Com 17 já estava eh, durante os 12, 13, já colaborava para tirar minhas mesadas, dando aulas, né? Estudava bastante e depois disseminava o conhecimento. Então, já tinha esse intuito de compartilhar o que aprendia. E é uma muito boa forma de aprender, né? Fazendo e repassando o seu conhecimento, né? Sim, sim. Então, Aprende duas vezes, né? aprende duas vezes. Quando Isso, você aprende duas vezes aprende e passa adiante, você aprende duas vezes, né? e aprende muito mais no feedback, de saber se Sim, realmente a pessoa recepcionou, né? exatamente. Entendeu o que você queria comunicar. Então, foi fantástico e isso passou a ser quase inato, né? Então, fantástico. E, bom, depois com 16 anos, como eu falei, com 15 já fiz esse magazine, entrevistas, várias coisas interessantes. Também dava muitas aulas também de vendas, né? E inclusive tecnologia, né? Fui professor também naquela época, com 17, em escolas, né? Para segundo grau, né? De Certo. tecnologia e informática na época que chegava a tecnologia. E bom, e aí estudei engenharia, estudei algumas titulações, né? Carreira mosaico. E, entretanto, fiz também muita atividade extra, né? Fui presidente acadêmico, né? Em Saragoça, no Centro Politécnico Superior de Engenheiros, né? Fui presidente da diretoria acadêmica. Participei muito de todo o associativismo, do empreendedorismo também, como jovem empreendedor na época. Criei muitos negócios durante a época. Participei e vivi em Nova York, vivi em Barcelona, Madrid, Milão, Gênova e São Paulo, né? Ah, Então, tá. essas são algumas das cidades onde, obviamente, eu estive morando, né? Maior tempo você tá aqui. Maior tempo, acho que Saragoça É, e aqui, né? Aqui estamos já para 22 anos, né? Então, acho que já está quase já chegando, acho que superou, né? Nunca é fiz a conta, né? Mas acho que vai por aí, sim. E, bom, trabalhei muito na área de tecnologia, de comunicação, liderei equipes em uma empresa de telecomunicações chamada Airtel, que depois foi adquirida pela Vodafone, né, na Espanha. Vendia celular onde não tinha sinal de celular, isso é algo inimaginável, e o celular só servia para fazer ligações telefônicas, é, né? Era um telefone móvel, não era um celular que você tem tudo hoje, né? Então, eu tinha que dinamizar e convencer as pessoas de vilarejos
a, a comprar o celular, adquirir o celular, para quando chegasse o sinal ou para quando eles viajassem à cidade e poder estar localizados através do telefone fixo pela família, né? Ah, Ou entendi. pelos negócios. Então, assim começaram as expansões das redes de celular e eu formei parte dessa história de celular. Depois também estive em Madrid com outra empresa onde desenvolvimos o que hoje seria o WhatsApp, desenvolvimos um chat SMS para telefônica móveis, né? No ano 2000, 99, 2000. Foi muito interessante porque foi um chat, como um chat de namoro, né? Uma espécie de Tinder, mas via mensagem, né? SMS, né? Entre outras tecnologias. E foi muito bem sucedido pela Telefônica, recebemos muitas premiações. Na época também estava em uma empresa como diretor comercial e de marketing e um dos desafios era uma PABX, né, para fazer ligações e recepcionar, que tinha sido desenvolvida, sair a mercado. E ao final eu tive que sacrificar o projeto de tecnologia para fazer grandes parcerias com Norton Networks, com Lucent Technologies, que seria a Paya, né, com toda a parte aí também de Compaq, que depois foi comprada pela AKP, e isso permitiu o chegar a fazer muito faturamento na empresa, inclusive receber investimento na empresa, né? De um equity partner, né? Então são coisas bem interessantes e depois no mundo do empreendedorismo, na época, eu fui convidado a formar parte de várias entidades de empreendedorismo no país, na Espanha. Formei parte da SEAGE, que é a Confederação Espanhola de Jovens Empreendedores, e depois fui secretário-geral da Confederação Ibero-Americana de Jovens Empresários, né, ou empreendedores. E ajudei a disseminar o empreendedorismo em toda a América Latina, né, como secretário-geral, financiado de meu bolso, né, e indo a falar de uma coisa tão iluminada e maluca como era o empreendedorismo na época, né, que ninguém conseguia entender como que as pessoas podiam trabalhar por conta própria e essa é uma realidade hoje, né? E não tem uma formação para empreendedor, né? Não, Uma formação específica. Ah, tem uma faculdade lá que ensina a ser empreendedor, né? É um conjunto de várias habilidades que vai compondo, né? E eu acredito que o desenvolvimento das habilidades ali, as experiências, ela vai maturando, né? Eu evoluí como um empreendedor ao longo do tempo, né? Porque passei por dificuldades, né? E fui vencendo cada uma delas, né? Eu acredito que não tem como você ensinar isso numa universidade, né? Ó, você vai vencer esse obstáculo dessa forma, dessa forma. Tem algumas coisas que você vai, né? Algumas, por exemplo, finança, marketing e tal, tem várias conhecimento técnico, né? conhecimento técnico, mas de passar ali, porque cada modelo de negócio é um modelo de negócio específico, né? Por Correto. falar em modelo de negócio, aqui no Brasil, eu lembro que você, pessoal, o Robert, foi meu mentor, tá? E a gente fez o processo de mentoria aí, né? Por isso que eu falo que não tem uma faculdade de empreendedorismo, mas tem pessoas que você pode trazer para te explicar o que ela passou, como fazer isso e aquilo. É claro que não vai saber exatamente o ponto do seu negócio, mas vai te dar o conhecimento e segurança e ferramentas para você aplicar ali e vencer o obstáculo, né? Correto. Então Seria ele foi gratidão. meu mentor, né? Acho que faz uns 2 anos. Acho que inclusive 3, né? Uns 3 anos aí. Parabéns. E foi muito bom para nós. Para o grupo DAP foi excelente. E aqui já tô dando meu depoimento, porque Foi uma ele, honra. ele foi um cara que foi um divisor de águas dentro do grupo DAP. E eu acho que trazer ele aqui para falar com vocês, para mostrar isso, não é só para falar de empreendedorismo, do o empreendedorismo corporativo, né? Na verdade, empreendedorismo puro, mas o empreendedorismo corporativo também, né? O intraempreendedorismo, que é a pessoa empreender no cargo dela, seja ela um gestor, um líder, ela pode ter isso dentro de uma companhia, porque ela é um empreendedor. Ela vai trabalhar os recursos, ela vai fazer gestão de pessoas, ou não é? Ela vai ter tudo aquilo que no empreendedorismo tem, né? Ali na carreira dela.
Eu acho que é uma maneira ali, Robert, da pessoa ter um crescimento profissional, ela praticar esse intraempreendedorismo no cargo que ela está hoje, não deixar para amanhã. Qual que é a sua opinião sobre as pessoas que não têm empresa, mas é um empreendedor? No cargo que ela ocupa hoje dentro da companhia, ela é um empreendedor. É, perfeito. Eu acho que você definiu empreendedorismo, que é um conceito que no final dos anos 90 já foi bem diversificado, né, e disseminado. E hoje vivimos em uma sociedade onde quase todos os CEOs, no caso do Brasil, muitos deles são autônomos, né? Sim, sim. Então, estamos falando não só de cargos de liderança média ou gerencial, sino também cargos C-levels, né? Por questões também benefícios fiscais e outras questões, né? Que tem provado, né? Então, realmente, o papel, de fato, o Brasil é uma sociedade muito empreendedora, né? Não só a nível corporativo, sino as diferenças do país fazem com que se tenha muito empreendedorismo, como você falou e relatou no começo, por necessidade, né? Não por oportunidade. Sim, sim. Quem faz por oportunidade já tem uma base, um estudo, um propósito, uma orientação familiar muito definida, né? O pai, a mãe, o padrinho, madrinha, etc, né? Mas a sociedade é uma sociedade de empreendedorismo muito pela necessidade. E quando chegamos à carreira corporativa, nos dias de hoje, com tanta tecnologia e tantas necessidades, sem dúvida nós somos embaixadores da empresa que representamos. Sim, sim, Então, exatamente. e hoje em uma situação pós-pandemia completamente diferente. Por quê? Porque hoje não precisamos estar em casa ou no trabalho. Estamos em qualquer lugar porque somos a empresa que representamos, porque a sentimos e a levamos conosco, independentemente do nível que tenhamos na empresa de participação, se é um nível C-level, executivo, se é um nível gerencial ou se é um nível operacional. Quando nós falamos com um atendente em um estádio de futebol, ao entrar em um show, né? Ou quando nós vamos a um supermercado, nós estamos falando com a empresa. A marca, né? Isso. Então, essa pessoa cumpre os valores e os princípios da empresa e tem que, obviamente, transmitir tudo isso com a integridade, né, e os valores que essa cultura organizacional transmite, né, então, ou que deseja, né. Então, tem marcas que são mais ousadas, aí a pessoa se tem que mostrar mais ousada. Tem marcas que são mais conservadoras, aí a pessoa vai mostrar esse perfil mais conservador, né. Mas tudo vai relacionado também a essa cultura organizacional e a essas habilidades, né, que você estava relatando no começo, também que a pessoa tem de nascença, entre aspas, né? Sim. Então, o empreendedorismo, intraempreendedorismo executivo, hoje é muito mais requisitado e exige de muito desse movimento, principalmente de inteligência emocional, e de equilíbrio em muitos pilares, né? Em vários pilares da vida que não seu trabalho, porque tudo que você faz fora do trabalho reflete em seu trabalho, e tudo que você faz nesse seu trabalho reflete em seus amigos, sua família, sua parte financeira, sua parte profissional, sua parte inclusive esportiva, né? Sim, sim, sim. Então, existe aí um lag de constituição para poder chegar a esse estado da arte que, por exemplo, né, agradeço o depoimento, Dario, você chegou, né, em todas as áreas, né, e humildemente agradeço porque a gratificação é ver os resultados que, por Sim. exemplo, você no grupo, com o podcast e com outras muitas ações, você está fazendo e semeando, né? Algumas, obviamente, dão resultado no amanhã, outras só no hoje, e é isso que é importante, Sim, viver o sim, sim. presente e o tempo de qualidade, né? Você vê que coisa, você falou do meu exemplo e eu vejo, assim, pessoas que estão hoje no grupo DAP, né? Tem um rapaz que ele é novo aqui, mas eh, ele já compartilha da cultura da empresa
E ele veio me perguntar, né? Ele viu que eu sempre tento me planejar e estar um passo à frente, né? Eu sempre falo isso para minha equipe e tal. E aí o que aconteceu? Tem uma moça que dá consultoria de processo, de linha aqui pra gente, e ela comentou com ele, falou: "Ó, você tem que estar um passo, à frente do Dario, porque ele é o seu gestor, né". E aí ele falou: "Mãe, como tá um passo à frente dele, que ele tá sempre um passo à frente?". Falou: "Ah, tem os caminhos". E aí ele veio e me perguntou, né, primeiro ele pediu um feedback de como que ele estava indo, né, e eu dei o feedback e depois, ele pediu umas dicas, eu dei. Cara, passou uma semana, ele já estava fazendo isso. Eu perguntava para ele de algum projeto, né? Ó, a gente precisa fazer isso. Ó, eu já agendei uma reunião, já tô falando com fulano e tal, tal, tal. A gente já via isso. E você vê, eh, ele entrou aqui com esse intuito, entrou com o intuito de crescimento profissional. Quando a pessoa entra, gente, quando a pessoa entra na empresa com essa mentalidade de crescimento profissional e o que ela precisa fazer, né? Fazer do bom sentido, gente, não é pelo lado escuro lado negro da coisa, mas o que ela precisa fazer, né? Os conhecimentos que ela precisa absorver, as habilidades que ela precisa desenvolver. Se ela pergunta isso e vai galgando e ela vai conseguir com certeza, né? E se ela não conseguir, pessoal, o sol brilha para todo mundo. Se não é aqui, vai ser em outro lugar, é ou não é? Nós Com estávamos certeza. falando de vitimismo, né? Porque o vitimismo e a autossabotagem ele acaba com a pessoa, né? É sempre a culpa é do outro, a culpa é do outro, do outro, do outro, e nunca é dela. E aí, com isso, com esse tipo de procedimento, esse tipo de proceder, ela acaba se autossabotando, né? Correto. Porque Realmente, o exemplo que você está dando é muito, muito válido e muito gratificante, inclusive porque você está inspirando como líder, né? Como líder, as pessoas com as quais você convive, né? Você inspira nas suas ações e também, obviamente, nos seus resultados, né? Que vão sim, marcar a claro. pauta de quanto que é seu merecimento. Então, Sim, são questões muito importantes, né? Para o sucesso tanto corporativo como empresarial, né? Ter isso bem em equilíbrio, né? E reconhecer, obviamente, quanto antes os erros, né? Saber que se fazemos as coisas do mesmo jeito, teremos os mesmos resultados. Saber que se nos vitimizamos, só estamos escondendo e ficando na zona de conforto e e não tendo autorresponsabilidade, né? E trabalhando e vivendo em gatilhos, né? sim. E não sonhando grande, acabando com todos os nossos sonhos. E nós estamos neste mundo para poder construir, poder disseminar grandes Produzir, né? legados, né? Deixar nossa semente, né? Familiar, semente de frutos, semente de prosperidade, né? E tudo isso vai fazer com que tenhamos e alcancemos um mundo melhor, né? E tudo que fica desalinhado vai trazer consequências gravíssimas em todos os pilares, alguns deles que já mencionei, Sim, inclusive sim. o espiritual também, ou do gratidão, né? O servir, ou o próprio emocional, que obviamente são muitas as pessoas que, por esse vitimismo, né? Elas passam por ansiedade, crises, problemas psicológicos gravíssimos, até suicídios, né? O Sim, sim. nível de executivos, quando falamos de executivos de suicídios, é altíssimo, né? Na Europa, e é uma realidade que está, obviamente, no Brasil bastante opaca, né? Não se reconhece. Grandes escolas de negócios estão trabalhando isso, né? E a saúde mental, né? Que ela vem refletindo, ou vem de nossa saúde física, nossa saúde espiritual, nosso controle emocional, nosso bem-estar, né? Então, sem dúvida, autossabotagem e Autossabotagem. vitimismo são duas questões que vão botar para baixo todos os nossos sonhos e toda a nossa economia, É nossa a própria prosperidade. âncora que segura a pessoa, né? Não deixa ela prosperar. Não.
você acabou de falar, né? Se fizer a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. E o grande físico da nossa era definiu a loucura como isso. Loucura é a pessoa fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Einstein citou isso. Ele definiu a loucura como você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, se você faz a mesma coisa todo dia, no seu trabalho, no seu casamento, vai ter o mesmo resultado. Seja, se está sendo bom, vai ser bom. Se está sendo ruim, vai ser ruim. Não, É, não espere algo diferente se você não fizer algo diferente. é algoritmos, né? Se É, você não adicionar alguma coisa mais na fórmula, a fórmula vai ficar. E se falamos em contabilidade ou sistemas financeiros, ainda tem o depreciamento, né? Vai sim, depreciar. vai Então, vai depreciando. depreciar que é a nossa No idade, caso né? do casamento, deprecia mais rápido. É, o casamento ou o nosso tempo, né? Porque o Sim, único ativo que ainda não conseguimos adquirir de volta, dinheiro uno ganha, perde, né? Relacionamentos uno sobrepassa, ou quando não dá certo um, pode ir para o próximo e tentar aprender dos erros, né? Mas o tempo é uma coisa que realmente não recuperamos. E o tempo é uma e a virtude que moeda tem que mais ser cara, né? isso, Muito tem que mais ser cara. muito bem usada, né? Porque isso nos vai permitir poder estabelecer uma jornada de vivência diferente, com alto desempenho, com vontade, com sonhos, alcançar esses sonhos, né? E, obviamente, ter uma autoestima maior, se amar primeiro, né? Ser protagonista da sua vida, né? Essa palavra é poderosa. Ser protagonista da sua história. Não tá aqui de viajante, tá de motorista, né? Isso, e isso acontece em muitos negócios, né? As expectativas de pensar que a política os colegas não me deixam, a família me impede, Porque a entrou um herança governo, não porque entrou. chegou, o cliente não paga. Então, são questões que você tem que conviver com elas e ultrapassar elas com ações de seu presente, né? Sim, No sim, sim. presente, de seu presente para esse sonho grande, né? Esse futuro chegar antes, né? Se você se lamenta e se vitimiza, como você comentou, aí você está jogando por terra tudo isso para que chegue antes, né? E muitas vezes o caso típico de falar eu guardo dinheiro para quando falte, e quando você visualiza um valor e chega esse momento de alcançar esse valor, automaticamente o gatilho se dispara e o dinheiro falta. E você usa esse dinheiro e fala, graças que eu guardei esse dinheiro, né? Então, você diretamente programou sua mente para que quando aconteça isso, chegue e degenere nessa ação, né? Que é horrorosa, né? Em vez de pensar em um enriquecimento, que é uma palavra que, em muitos casos, em muitos grupos, né, ou comunidades, não é bem vista em enriquecimento, né? Então, enriquecimento e ambição de querer crescer são coisas muito louváveis e positivas, E né? ambição é diferente de ganância, né? Correto, esse é o Ambição ponto. é diferente de ganância. Ambição é você querer mais, né, para você, para sua família, você querer viajar com seus filhos, você querer ir para Maragogi, você querer ir para Nova York, né, para Europa. A ganância é você cobiçar o que é dos outros, você, né, querer, eu quero mais que aquele, é diferente, né? E, assim, a ambição não tem nada de ruim, né? Não tem nada de Não. ruim. A pessoa tem que ter ambição para que ela cresça profissionalmente, pessoalmente, né? E dê condições melhores para a família dela, né? E ganância, aí estamos entrando em conflitos éticos, porque com certeza Sim, uma ganância existe porque tem um atalho que está sendo praticado. O que é um atalho? Estou pulando uma norma, uma sim. regra, Uma alguma lei, praxe, é, isso, uma lei. Então, e isso me está trazendo um benefício. Mas a vida momentâneo, mostra isso, a vida bem mostra momentâneo. que esse atalho é um atalho tão rápido que chega, tão rápido que vai. E E custa ainda caro. e custa caro. Então, pode trazer muito desastre para seu entorno, né? Porque você sabe que chegou a esse atalho de uma forma que não foi muito ética, né? Cada um com sua moral, né? Sim, Obviamente. sim, claro. Mas aí está o ponto do contágio social. Quais são as pessoas com as quais você se envolve, Convive, né? convive, né? Quais são as conversas que você trata? Que essas pessoas estão trazendo de positivo para você? Que você está aprendendo delas? Onde que você se inspira para poder alcançar? Ou se é simplesmente você um hospedeiro e está
doando o seu tempo e não tem a ninguém onde se ancorar para aprender mais, né? Isso acontece muito nas empresas e aí começa a ficar uma mediocridade, né? E quem que é um modelo, né? Por exemplo, todo mundo tem, não precisa falar ídolo, mas quem que é um modelo profissional que você almeja chegar? Tem um modelo pessoal também. Ó, eu quero chegar, não sei, que nem o Abílio Diniz, né? Grande Abílio, né? Mas eu quero, né, ó, chegar até essa pessoa. Não é você querer ter ganância dessa pessoa, não é isso, mas é um modelo, né? E é um modelo ético profissional também, né? Ó, dentro da empresa, ó, o meu gestor, eu acho que ele é um gestor que é para frente, ele conduz bem, né, o setor e tudo mais. Ó, eu gostaria de ser como ele. Tá, o que que essa pessoa fez, né, para chegar até aí? Vou bater um papo com ela, vou procurar ficar mais perto dela para ver quais são, né, quais são as diretrizes que ela utiliza ali na vida profissional. Isso é modelagem. Isso é muito positivo e incentivador, né? Além de Sim, inspirador. Então, modelo, quando falamos, olha, esta é a pessoa perfeita. Bom, pessoa perfeita, com certeza, quando você analisa os pilares, né, e faz uma opinião, vamos a tentar fazer o mais objetiva, mas não deixa de ser subjetiva, porque vai depender de sua percepção, né? sim, Então, sim. esta pessoa tem mais desenvolvimento, menos desenvolvimento, qual é a base? A que você tem como referência, que é o seu próprio eu, né? Esta pessoa é bem-sucedida financeiramente ou socialmente, qual que é a referência? A referência é a que você convive. Então, é importante sempre se situar em referências que sejam incentivadoras e você consiga crescer, né? E a partir de aí, você compreender que essa referência perfeita não existe a modelar e que existem várias referências a modelar em diversas áreas. Quando Sim, falamos, não, aqui este é meu mestre. É um mestre para a sua vida por inteiro ou é um mestre em uma área? sim, Então, uma com área. certeza vai ter uma, duas ou três áreas. Vou Mas, citar um exemplo aqui, ó. O Robert vai correr a maratona, meia maratona do não, Rio? maratona de São Maratona. Paulo. Ah, é. A meia já corri em Rio. Ah, é. Vai correr a maratona de São Paulo. É um modelo a ser seguido, ó. Se eu Gratidão. quiser correr uma maratona, eu tenho que falar com ele pra ver o que que você fez, qual a alimentação, quais os exercícios. E numa área da vida, certo? Correto. Isso, É. então, sempre uma das coisas. Por que correr a maratona? Porque, bom, eh, estabelecer metas, né? Sim, Para se desafiar, para não estar na zona de conforto, para se conhecer muito mais, né? E entender seus limites, suas respostas, né? E, obviamente, falar, bom, correr a maratona para quê? Bom, obviamente uma maratona tem corredores muito bem preparados, né? Tem corredores internacionais que têm uma disciplina, principalmente, disciplina, muito, isso é muita disciplina. gigante, De gigante, e alimentação, são de preparo profissionais, físico, né? isso, e são profissionais. Então, por que se você não vai ganhar, para que correr? Não, não é me comparar com o resto, eu me conhecer e entender todo o processo e me saber administrar, né? Preparo físico, né? Mental, Mental, alimentação, resiliência, resiliência. resiliência para tocar a maratona toda, né? E na realidade, quando você vê, fala, não, então é só esse dia. Não. O mais desafiador é entender essa disciplina. Porque se nessa disciplina de preparação, neste caso, por exemplo, neste quesito, estamos falando de 3 meses de preparação, treinando 5 dias por semana. Sim, sim. Né? Então, se nisso uno não consegue fazer a maratona de uma forma mais ou menos confortável, né? Vamos ver como encerramos, né? Meia maratona já fiz várias durante a semana anterior, esta, né? Então, duas. Mas é isso, né? É um pouquinho entender que a disciplina não é algo que nos entedia, né? Nos dá tédio. A disciplina é aquilo que nos vai favorecer o sucesso do que desejamos, o sucesso do que realmente sonhamos, né? E Sim, sim. alvejamos. É, Então, tem até um ditado, não sei se é um ditado, né? Um ditado popular, assim, que o complicado não é correr a maratona, não é correr 100 metros, não é nadar 100 metros livres ou, né, de braçada, ou o complicado é você estar preparado para isso, né? isso, É o preparo, não é. Ali é só um momento, né? A maratona correto. é 1 hora, Que 2 pode horas? acontecer de tudo, pode acontecer Sim, de tudo, né? sim, com certeza.
né? Então, tem ali, o pessoal agora vai ter as Olimpíadas, né? Isso. O pessoal olha para aquele momento ali em que o cara vai correr 100 metros, né? Ou que ele vai saltar, ou que ele vai lançar um peso, algo do tipo. Mas quanto de preparo tem, quanto de disciplina, quanto de, né? Tudo aquele tempo que ele. Cara, a Olimpíada é a cada 4 anos. São poucos nós, muitos nós e poucos sim, né? Então, Exatamente, exatamente. Ele já passou por muitas outras competições menores, né? Mas o preparo é sempre visando aquele objetivo, en- aquele momento, né? entendendo também que tudo tem seu momento, isso que você falou muito importante, né? Sim, sim. Porque muitas vezes, isso no mundo empresarial compreendemos, hoje tem uma determinada oportunidade, mas o tempo leva essa oportunidade porque aconteceu um novo avanço tecnológico, aconteceu também um novo concorrente, ou foi Sim, engolido, ou tive alguma regulamentação que mudou o cenário. Tem um monte de variáveis externas, né, que vão fazer com que esse momento que você enxerga se perda. E então, qualquer líder tem que entender que uma decisão tem que estar seguida de uma ação. E quanto mais você procrastina essa ação, a questão não é decidir, a questão é agir. sim, agora, né? Isso, Não agir amanhã. no caminho, na direção certa, na velocidade certa, com a intensidade certa. É como subir a montanha ou descer a montanha, né, de bike ou correndo, né? Então, tem que saber como atingir esse objetivo. Por isso, a preparação, por isso, os treinamentos, por isso, os investimentos Sim, sim. em mentorias, processos de coaching, né? E quando uno tem seus liderados, uma das questões mais importantes é escutativa, tanto com clientes ou stakeholders, né, como dentro, né, e posteriormente tratar tudo isso para melhorar a comunicação, dar as ferramentas, ter os melhores colaboradores, né, que você se pode permitir na empresa, não ter essa mente de escassez, de falar não posso gastar porque amanhã vai faltar. Com certeza, é o mesmo caso que comentamos há pouco tempo atrás, né? Você já está procrastinando, já está profetizando que vai acontecer isso e está Sim. sentenciando e somente para falar, chegamos a tal meta, após a meta vem um caos. Como assim Não, vem um caos? tem que Está trabalhar crescendo. para conseguir mais, né, Ana? Uhum. E aí, a disciplina nos vai ajudar a estabelecer essa rotina, que não precisa ser diretamente uma rotina de horários, mas sim de tarefas que nos vão a dar esse desempenho, né? Muitas das pessoas falam, disciplina é chato, tal. Disciplina é chato porque você não consegue atingir os objetivos e não chega às metas. E tem que celebrar as metas. Muitas pessoas também, com essa carência de merecimento por questões que podem vir desses momentos cognitivos de criança, né? Não celebra e fica poupando o dinheiro ou a felicidade e nada mais loável e fantástico que celebrar com as pessoas que você ama e gosta essas vitórias, seja Sim. correndo, seja lucrando, seja faturando. Lucro também é uma palavra que muitas vezes as pessoas falam, empresa não pode ter lucro. Como empresa Hum. falar de lucro? Deve ter lucro, né? Como sustenta o ecossistema? Como que vou conseguir disseminar e ter os melhores profissionais se não tem lucro? Agora, a questão é a outra que conversamos, né? Se isso é em base à ganância ou se é uma consequência das conquistas do relacionamento e das regras de mercado, né? Se você está trabalhando com as regras de mercado e está trabalhando com o que falamos alto desempenho, e aí vem a disciplina, 20% de esforço, 80% de resultado, regra de Pareto. Sim. Quando muitas vezes o que fazemos é 80% de De esforço para esforço, 20% de 20%. resultado. Isso realmente isso cansa e isso deixa as pessoas Frustra, né? frustradas, porque nunca chega ao objetivo, né? Porque imagina, começar a correr a toda hora e não chegar à meta e desistir sem saber nem onde está a meta. Qual que é a satisfação? Não existe cenoura, não existe bolo, não existe chocolate, né? Não existe alguém que fale parabéns para você. Então, uma vida Sim. que fica nessa tentativa, você só procrastina. Então,
tanto você tem que receber o parabéns, como você, como líder, tem que incentivar. E para isso Sim, tem muitas ferramentas, né, sim, sim. que são importantes, principalmente perguntas poderosas. Muitas vezes você não pode, não é recomendável falar para a pessoa que tem que fazer com detalhe ou com preciosismo demais, né? Você está desmerecendo o conhecimento dessa pessoa, porque se você contratou e contratou bem, entendo, né? Sim. Foi Ela é você capaz, né? contratado, ela está pronta para isso. O que que tem que aprender? A metodologia ou a Os cultura processos organizacional, os processos, em né? si é. E aí, obviamente, você vai fazer aquela questão de ter o feedback de si. Minha comunicação eh, foi bem compreendida, né, pelo receptor, né, como emissor, e as tarefas ou a responsabilidade que foi delegada, que também é outra questão do líder, né, ou do empresário, que não delega, delega, mas não delega, né, e hoje tem tecnologia para fazer essa monitoração, né, então, chega ou não chega, né, aí você está falando, não, faz tudo isto, e então, você quer que me comporte como você? E quer que faça as coisas como você? Quer a Não, coisa bem feita, faça você mesmo. Não pode, não pode, não, né? tem A que pessoa tem que fazer e você tem que dar oportunidade para ela fazer, é, isso, né? ela E dar o se feedback de satisfazer, como, como, isso, como que está sendo feito, correto. É, é, né? você, isso e isso, É, você é um grande exemplo, eu sim, diria, sim. né? Então, porque isso incentiva, e isso, incrivelmente, durante a pandemia, né? Desde 2016, 2018, tem acontecido que a pandemia acelerou esse conhecimento de sala de aula invertida na educação. Então, foi tão validado esse sistema, né, de que foi aquilo que falei de quando era criança que eu dava aula, né? Então, sala de aula invertida, é aprender fazendo com hands-on, né? Colocando as mãos na massa, né? Sim, sim. Então, se você não coloca as mãos na massa, não vai saber, né? Então, tem que tirar o medo e tem que vencer esses bloqueios para fazer sua melhor entrega com excelência, né? Essa é uma palavra que eu ia tocar, né? Duas que eu queria colocar aqui, né, nesse podcast para os pessoal. Pessoal, lembrando, se você está assistindo esse conteúdo aqui e não se inscreveu, está perdendo tempo. Ó, aproveita esse tempo, pausa o vídeo, vai lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like. Nós vamos trazer aqui, ó, profissionais do nível do Robert para compartilhar conhecimento com vocês. Isso é muito bom, de forma gratuita. Então vai lá, já faz sua inscrição e já deixa seu like. Deixa no comentário aí também que você quer que nós falemos aqui no nosso Dapcast, qual profissional que você quer que traga e nós vamos trazer aqui também. Tá legal? Por falar bloqueio e os pilares, isso eu não esqueço, né? Que a gente, na parte da mentoria, primeiro, vamos falar dos bloqueios. Existem, existe, né? E isso não é só papo de coach, né? Que o pessoal agora, ah, não, isso é papo de coach. Não, não é. Isso é uma realidade. Pessoas que ela não prospera na vida profissional porque ela tem um bloqueio de infância, um bloqueio de alguma forma, um bloqueio dela ter iniciado a vida profissional com um líder ruim, é ou não é? Que esse líder ruim coagia essa pessoa e fala: não, você não pode fazer, não pode fazer. É ou não é? Não dava liberdade para ela fazer do jeito dela, e aí ela fica com bloqueio. E isso, como que a pessoa pode trabalhar isso, Robert, né? Esse tipo de bloqueio. Bom, na realidade, os bloqueios, como falamos, mais ou menos, nós temos nosso análise de perfil comportamental, nosso perfil comportamental que pode ser analisado. E quando fazemos essa análise do perfil comportamental, 70% vai ser DNA, 20% vai ser nossas vivências dos 0 aos 12 anos. É importante isso para quem realmente tem filhos, né? Saber qual que é o impacto que tudo que nós fazemos, falamos ou inspiramos, né? Comportamentos, falas, ações, né? Reprimendas, etc, etc. Como fazemos, como comunicamos, vai refletir na criança interior de nós, né? Nesse menino, nessa menina amanhã, né? Então, tem que prestar muita atenção em como
você faz essa educação não só na escola, obviamente, sino também a educação em casa, né? A formação é na escola, a educação é no contexto social, né? E contexto familiar. Então, realmente, uma criança que sofre bullying, né? Vai ter uma série de desvios por esse trauma, né? Podemos chamar trauma, podemos chamar situação temporal, mas realmente a pessoa fica o mais pequenininho, fica o mais A, B ou C, né? Aí tem um bullying e esse bullying vai fazer com que automaticamente você precise da validação do resto. Automaticamente você ativa um gatilho, né? De entender como que eu posso sobressair. E aí muitas vezes você se doa até demais por questões e é por isso que você não se acha merecedor. Então, um simples fato pequeno, né? Uma reprimenda ou a pessoa ficou trancada no carro, a criança de 4, 5 anos ficou trancada no carro e aí não suporta ficar em lugares, né, trancados ou situações que não enxerga saída e a pessoa se abate, fica desanimada e fica sem ideia, sem iniciativa ou inclusive com questões mais psicológicas, né, ou físicas de falta de ar, etc, etc, né? Então, e isso foi porque a mãe, o pai deixou no carro acreditando que estava em segurança, né? Foi ao banco a fazer uma coisa, ou ao caixa eletrônico, tal. E 2 minutos depois, 3 minutos depois, bom, um período um pouco maior, né? Aí chega e a criança está em pânico, né? Porque precisa, né? Da companhia, da tutela e o pertencimento, né? O pertencimento. Então, tudo isso que são fatos isolados que uno fala, não, isso não podem chegar a constituir-se nessa situação e gerar esses bloqueios, né? Esses gatilhos que geram os bloqueios. Então, quando eu vou a falar, eu não me sinto com autoestima nem com merecimento de falar. Mas eu sei e eu tenho estudado e estou na posição que estou porque eu sei, mas eu não falo. Por quê? Porque sinto que preciso merecer mais e preciso estar mais validado na mesa. Então, em uma negociação, por exemplo, de uma empresa, fico quieto e não falo as coisas com assertividade. Com Não é segurança, né? isso, com segurança, Like a correto. boss. Isso, like a boss. Então, eu fico quieto ou não coloco limite na hora certa, falando, olha, aqui, esta é a linha de produtos tem que ser reanalisada, estudada, ou está dando problema e erro. Olha, então, o como você comunica é importante e o como que você se posiciona internamente para fazer essa comunicação. Sabemos que a linguagem não só verbal, sino também gestual, né? E aí, tudo tem que estar em harmonia, né? E você não adianta tentar fazer teatro quando sua linguagem gestual ou visual, inclusive com a pupila de seu olho, né? Vai para um lugar que não é o condizente, né? Está praticamente enganando, sabe? Que você domine muito, né? Você vai perceber essa desarmonia, né? Então, esses bloqueios você tem que tratar com processos de coaching, né? Existem técnicas, ferramentas diversas, né? Para fazer essa ressignificação desses momentos, né? E aí tem técnicas de todo tipo. Então, vão ajudar a superar esses bloqueios, esses medos, essas crenças, né? E ficar empoderado, empoderada. E isso afeta não só na vida empresarial ou executiva, sino na vida de relacionamentos, na vida de seu filho, da sua filha, de seus pais, quando você fala com eles, né? Então, não é limitado à parte empresarial ou executiva ou de trabalho, sino que serve para todos, inclusive seu grupo de amigos, quando você quer falar e você deixa todo mundo falar e não opina ou não fala, esta viagem não vou fazer. E você não se posiciona e você topa para fazer ou não, Sim. ou você bebe. Eu Não bebia, mas eu não bebo agora. bebia, mas eu vou beber porque todo mundo bebe. Não,
qual é a questão? Sim, Enturmar, sim. as pessoas estão com você porque gostam de você, não porque você faça uma ação específica, né? Obviamente, tem essa sociabilidade, né, de entender onde que está o limite, né? Sim, Mas se sim. você foi convidado é porque as pessoas querem sua companhia, né? Claro, claro. Falamos aí sobre os bloqueios e agora, né, vamos falar um pouquinho sobre os pilares que devem ser trabalhados aí na vida para melhorar a vida pessoal, profissional, né, das pessoas aí, os nossos inscritos, porque eu tenho certeza absoluta que esse pessoal que está assistindo aí já se inscreveu, ativou o sininho e já deixou o seu like aí. Vai lá, pessoal, pausa o vídeo e já se inscreve, hein? Muito bem, Dario. Certamente temos aí pilares pessoais e pilares do negócio, né? Existem Sim, sim. processos que são de life coaching e de business coaching, mas sem dúvida tudo começa a partir do life coaching, porque ou dos pilares, porque a empresa reflete a vida do empresário, as emoções do Sim, empresário. E a partir daí, seja empresário, seja executivo, né, líder, né? Como eu falei, somos embaixadores e aí temos uma série de pilares que tem que estar em harmonia. Não só são os pilares relacionados à parte profissional, sino o resto, porque isso vai conquistar esse estado de flow, né? Que chamamos estado de flow, que é esse estado de plenitude, de sucesso, de alto desempenho, de harmonia, mas isso não é só meritório dos resultados financeiros ou resultados profissionais. É uma suma que vai conseguir ter esse equilíbrio e essa plenitude. E você diferencia essas pessoas quando você caminha na empresa, caminha na rua, encontra os amigos, etc., simplesmente pela fisionomia e por o que essa pessoa já, a energia, você sente que está mais alta, mais baixa, né? Então, já sente que essas pessoas eh, comunicam e dão uma energia e uma força, uma vitalidade incrível, né? Então, sem dúvida, o pilar espiritual, independentemente do credo que as pessoas tenham, o pilar espiritual é aquele da fé, né? Da fé em um ser superior, né? Em alguém que, ah, bom, esse pilar é importante no credo que você tenha, né? Para você eh, ao menos levar as causas impossíveis, que realmente sejam impossíveis, que não estejam dentro de seu espectro de solução, né? Para esse pilar, né? Pilar dos parentes, né? Aí estamos falando dos pais, pai, mãe, né? Irmãos, irmãs, né? E depois temos o pilar, obviamente, do casal, né? Do relacionamento que uno está, né? Que é importante também como que você está nesse relacionamento, como que convive, né? Porque o como que você leva as emoções ou como que você recebe as emoções e se sente com esses gatilhos e esses bloqueios vai fazer com que você tenha um relacionamento mais saudável, menos saudável, e você queira ficar mais tempo em casa ou menos tempo em casa, né? sim, sim. Ou inclusive, outras derivadas, né? O pilar, sem dúvida, de filhos, né? Que é relativamente importante. ah, e aí, como que você se sente? Se você não tiver também, tá ok, tá perfeito. E como que Sim. você se sente? O pilar também sobre saúde, né? Como que está a sua saúde, em termos de como que você se sente, como que você cuida dela, né? Como que são os vícios, né? Aí poderíamos falar de conceitos de neurocoaching, neurociência, né? Que vão a validar em função do que você almoça, come, se alimenta, como que esses neurotransmissores se acumulam em suas condutas através da sua própria alimentação, refletem em suas atitudes como líder, tá? Então, a ciência vem até esse estágio hoje de análises, né? Em função de como que você se alimenta, você vai ter um determinado tipo de comportamentos mais frequentes, né? E se você quer ter uma vida mais calma, mais controlada, etc., mais controlada para autocontrole pessoal, né? Bloqueando essas emoções e tendo o cérebro
controlado por você e não o cérebro controlando você, né? Aí é muito importante a alimentação, né? Templos às virtudes e masmorras aos vícios, né? E isso aí, tem os vícios, as fugas, né? Tem o pilar social, que vamos entender como que você se socializa com seus amigos, amigas, aquelas questões que falamos no comecinho sobre o você se fazer presente por uma necessidade, não dar limites, não falar não, né? Onde que você se inspira, com quem você vai para crescer, né? Ou se afundar, né? Neste Sim. caso, com os bloqueios. Então, isso é importante. Então, o pilar social, quando você quer, obviamente, ser um empresário, um líder de sucesso, se você frequenta turmas de sucesso, com certeza, mais chances de que aconteça, já por osmosis, já vai acontecer esse plus, né? Agora, vai ter que se esforçar um pouco na parte técnica, né? De compreensão, de fazer as perguntas certas para esses líderes, né? Então, mas isso é importante. E os hobbies que você pratica, né? Ou como que você usa seu tempo livre, ocioso, para que isso reverta em sua saúde mental, em sua saúde espiritual, em sua saúde física, né? Tudo Por isso é falar em importante. hobby, agora eu tenho um cavalo. Olha que legal! Parabéns! Que É, bonito! a gente falava tanto aquele tempo lá de ter um hobby e tal, e eu falava que gostava de cavalo e tudo, agora Que eu tenho esse legal! hobby. Isso, bom, é uma vida, né? Sim, Então, é uma vida e é uma sinergia, é uma cumplicidade, porque, sem dúvida, é um animal, né, muito, muito avançado em termos de inteligência, né, e ele é muito sensitivo. sim, muito sensitivo. Então, Muito. como você se comunica com ele e ele se comunica com você é incrível. E aí você Sim, sim. tem esse estado de arte de poder, obviamente, E é muito, galopar, é, é, cavalgar. é muito bom a pessoa ter um hobby, porque o que acontece, às vezes não, sempre, você tem você tem a vida profissional e pessoal, certo? E nós somos seres humanos. Sempre vai ter uma interferência de uma e outra, mas que seja pouca, é ou não é? E eu acho que o hobby, ele é a sua válvula ali de escape, né? E em vez de você ir para o álcool, ir para outro tipo de coisa, você vai para uma coisa que é saudável, né? Então, eu tenho um hobby de andar a cavalo, tem gente que gosta de jogar tênis, tem gente que joga futebol, né? E isso eu acho que ajuda muito, né? Esse elo que tem aí entre pessoal e profissional, o hobby, ele dá uma suavizada para que um não interfira no outro, né? Gasta um pouco de energia e você não fica, né, levando um problema profissional pro pessoal e do pessoal pro profissional também. Na realidade, você está muito certo que os hobbies, né? Eu faço vários, né? Canto, toco piano, né? Né? Corro. Então, durante muitas das atividades, ou você não pensa em nada e limpa seu Exatamente. cérebro, Somente de vaga, né? né? E aí, obviamente, existem técnicas como de mindfulness também para ajudar nesse processo, né? De atenção plena, né? Para estar focado, para relaxar, que isso é muito habitual fazer os líderes em estados prévios a uma reunião, a uma Sobrecarregado, né? entrevista, né? A um bate-papo sobrecarregado, em momentos muito desafiadores. E depois, sem dúvida, neste caso, né? Quando você eh, está galopando, está passeando com um cavalo, né? Além desse pertencimento, né? Que é importante, temos também dopamina, endorfina, né? Que Sendo são liberado. ativos, né? Neurotransmissores que estão sendo liberados para corrigir aquela situação que foi muito estressante, desafiadora, e conquistar, né? E equilibrar, né? Então, sem dúvida, é muito beneficioso qualquer tipo de hobby, assim como esses, né? Porque vão conseguir criar essa plenitude, vão formar parte dessa plenitude, como estamos falando, saúde, o contato social, né? Contágio social. Sim, sim. Então, fantástico, meus parabéns. Amei saber. Robert, eu vou. Mais pilares, vou falar rápido. Pode falar, Então, fica à então vontade. Pode disparo ficar à vontade. rápido, né? É.
Estamos falando aqui de servir, fazer gratidão, é muito importante, né? E aí temos um ponto de atenção. Você vai fazer sua gratidão tanto enquanto você tenha capacidade também de fazer, né? Então, vai fazer o proporcional ao que você entenda que pode. Pode ser com seu tempo, pode ser com seus recursos financeiros, pode ser com as atividades que você acredite, né? Com seu conhecimento, a doação do seu conhecimento. Então, isso é gratificante e ver os resultados de tudo isso é fantástico e isso gera a lei da atração também como Sim, consequência, né? Então, se você doa, né, ao final alguém vai doar de alguma forma para você sem você saber. E é. isso é fantástico, né? Então, é um ida e volta e esse estado de arte que estamos falando, né, de ter uma vibração, de estar em alta frequência, né? E é fantástico. Sem dúvida, o pilar financeiro é muito importante, né? Porque aí temos que trabalhar esse equilíbrio de contas familiares em casa, né? Esses desejos e sonhos grandes, ousados que queremos alcançar, como que está o monitoramento, né? Entender como que está, se estamos com dívidas, como que está a nossa situação e como que estamos trabalhando para que os ingressos sejam maiores, né? E aí vai estar vinculado também ao pilar profissional, né? Então, esse pilar financeiro é muito importante porque no mundo que vivemos hoje, né? Sem dinheiro não existe. Antigamente existia escambo, né? Mas é nosso escambo, né? Sim, sim. Tem, obviamente, blockchain, tem criptomoedas e outras ferramentas hoje, mas não deixa de ser o ativo que nós trocamos, né? Então, com base a esse ativo, nós precisamos entender como vamos a conquistar esses sonhos que desejamos, sejam pessoais, familiares, etc, etc, né? Ou profissionais ou empresariais, porque o próprio estudo tem seu preço, né? Sim, E claro. não só um preço financeiro, de investimento financeiro, sino tem um preço de pagar em tempo, em dedicação, em esforço, e abrindo mão de algumas outras atividades. Então, aí está esse estado do arte, né, dessa roda, estar em equilíbrio. E pode estar em alguns momentos com alguma intensidade em um ponto, em outro, mas é por um motivo de entrega ou por um motivo de superação ou de meta. Né? Então, isso é importante. Falando do pilar financeiro, podemos ir ao pilar profissional, sem dúvida. Quais são as aspirações e os desejos que você quer desde o ponto de vista profissional A na sua ambição, né? Ter empresa, essa aquela. ambição, o que você idealiza, o que você está fazendo para que isso aconteça, é fantástico. Quanto você está investindo de tempo e dinheiro também para Essa que isso formação aconteça, né? continuada que você tem, hoje não existe mais estudar uma vez para nunca mais, né? Inclusive tudo que eu estudei, e foram muitas coisas, né, ao longo da minha vida, e sigo estudando, possivelmente hoje, de tudo que eu estudei, 80% foi embora, porque não E serve se você mais, né? parar agora, E se parar, vai ficar dali negativo. 5 anos, né? Ficou negativo. Chega. Aí fico fora de mercado, né? Não É, adianta, né? exatamente. Para meus conhecimentos, Ah, para mim. nós estávamos falando da inteligência artificial, né? Nos bastidores aqui. Se você não estudar isso, já está perdendo. Isso está perdendo porque hoje vai ter concorrentes que vão crescer mais que você, Tem gente que já está né? estudando. Por apego a outras práticas, né? Falando, não vai acontecer. Bom, são Vai realidades, né? demorar isso aí, vai demorar isso. Não demorar. Quanto você antes estude, antes você vai compreender e antes você É, vai usar como ferramenta compativelmente com as pessoas que trabalham com saber você. aonde utilizar também. Isso Esse, aí. esse é o ponto da, né? A gente estava falando, a inteligência artificial, você tem que saber fazer a pergunta certa para ela te dar a resposta certa também. Ela não. É igual que o ser humano. Se você faz as perguntas Exatamente. poderosas, Sim, vai ter sim. as respostas certas para que a pessoa mude o comportamento. Sim, sim, claro. Então, a inteligência artificial, você faz a pergunta e vai responder, mas tem que ser uma pergunta muito detalhada, né? Uma Sim, pergunta não, o que você deseja, né? A expectativa. sim, sim, sim. Então, a fim de contas, eles criaram seu próprio linguagem, etc, etc, sim, mas tudo isso está basado em quê? Em nossos hábitos humanos e condutas e comportamentos humanos Sim. que ficaram armazenados, né? No Big No Data. do mesmo jeito que, por exemplo, algumas profissões vão sumir com a inteligência artificial, vai sumir, vão aparecer outras. Então você tem que estar apto,
a mudanças. Charles Darwin, né? Você Isso tem que aí. estar apto à mudança. Isso. Então, porque o que acontece? Se você estiver com mente fechada para mudança, pode ser que o seu cargo amanhã não exista. Não só não exista, sino que você com certeza vai ficar limitado porque você limitou sua vida, né? Quem Exatamente, tem é. limite, brinco que é município, né? Sim, Então, quem tem limite é município. Nosso limite está no nosso cérebro, né? Então, tanto quanto nos limitemos, tanto enquanto que vamos a chegar só até o limite, né? No momento que nos limitamos, estamos negando qualquer outra realidade de fora. E aí, estamos falando que não existe, ou que não existe, etc, etc. E aí não podemos obviar o, onde chegamos hoje, né? Com a tecnologia, com os microcomputadores. Quando eu tinha 5, 6 anos, fiz meu primeiro curso de computação. Em um computador que era deste tamanho. Era um teclado, um Sinclair Spectrum, de 16K. Uma coisa que, comparado ao celular de hoje, milhões e milhões e milhões de processamentos e de memória incrível, né? Se plugava na TV o computador e era com teclas que tinha já o mandato de BASIC comandado, né? E era um... Então, e aí chegou um microcomputador, já o 8080, 8086, a vida dos PCs. Então, desde aquela época a hoje, a saúde, nosso celular, nosso relógio, nossos sensores A, B ou Z, nossa domótica, o PropTech, né? Toda a gestão de tecnologia para condomínios, sim. para tudo, né? Para a Tudo é indústria, realidade tudo, já. a indústria 4.0, 5.0, né? Sim. O marketing 5, 6.0. Então, tudo isso é revolução consequência. Então, o IA é mais uma revolução que vem a agregar, né? Sim, Então, sim. é isso. Obviamente, tudo tem que ter, como passamos por as leis de proteção de dados, tem que ter sua regulamentação, mas não sua limitação de uso, né? Não, não. Não Pode ser proíbe, limitado, é. não se pode limitar. Então, é uma consequência, porque senão vamos a ficar sempre desfasados, né? Ou nós como pessoas, ou nós como empresa, indústria, etc, etc, ou como região, né? Sim, sim. Então, isso é importante. Finalizando nos pilares, e então aí tem que trabalhar essa ferramenta, né? Estamos falando do pilar profissional e do pilar intelectual. Muitas vezes as pessoas querem progredir na sua carreira como líderes, mas não estão investindo intelectualmente, lendo livros, frequentando palestras que tragam conhecimento e, o mais importante, colocar todo esse conhecimento em prática. Senão, se gera uma obesidade de conhecimento que não vai a lugar nenhum. Você parece uma biblioteca andando, mas só você sabe que é biblioteca. E esse conhecimento nunca é colocado em Só prática. teoria não resolve o problema. Isso. Então, imagina grandes Teoria líderes. praticada vira uma habilidade, né? Isso. E ainda, esse é um dos conceitos do empresário. Porque quando falamos de empresário no estado da arte, né, ou da excelência, estamos falando de pessoas que sabem administrar e escolher as melhores pessoas com as melhores habilidades que precisam para o momento. Sim. E conforme sua empresa vai crescendo, não pode ter apego, porque vai ter que essas pessoas vão poder fazer um papel importante para o momento com respeito à capacidade. E é por isso que você tem que investir na sua carreira, para acompanhar o crescimento da empresa, Sim. como líder, né? Então, a empresa está crescendo, você tem que seguir estudando e crescendo, porque as demandas que vão vir da empresa cada vez vão ser maiores ou mais, maiores em especificidade, Vai requerer mais em responsabilidade responsabilidade, isso, para em a engajamento. tomada de decisão. Correto, a tomada de decisão e inclusive a intuição, né? A intuição, em base a esse conhecimento, vai ser, o que chamamos de intuição, vai ser muito mais rápida, muito mais célere. E eu dou o exemplo do médico, né? O médico tem que estudar anos e anos, né? No caso, por exemplo, da Espanha, inclusive tem uma prova igual que é o OAB, né? Para validar todo o conhecimento de todos esses anos, né? Que é o MIR. Então, por quê? Porque ele tem que saber de lógica, filosofia, matemática, né? Obviamente, ciência, várias áreas, né? Sim, sim. E tudo isso para quê? Como engenheiro também. No caso do médico é mais amplo nesse quesito. Para tomar uma decisão em tão pouco tempo que pode ser sua vida que vai embora ou que fique. Sim. Então, entre todas as variáveis, tem que ver todas as variáveis para salvar a vida de mais uma pessoa aqui.
né? E ter uma ação rápida e eficiente de alto desempenho para o tempo que resta de vida se não é cuidada essa ação, né? Uma pessoa que foi baleada, uma pessoa que chegou ferida, uma pessoa que está com ataque, a decisão tem que ser muito cirúrgica, como falamos, né? Sim, Assertiva, sim. concreta, detalhada, minuciosa e resolutiva. Então, a empresa também tem que estar nessa linha de resolução constante, né? Resultado. Tem que dar lucro? Claro que tem que dar lucro, senão como que vai sustentar o crescimento? Então, Quando não tiver isso. serviço, Então estamos quem que falando paga as contas, né? isso. Uhum. Esse é o pilar que estamos falando intelectual e, sem dúvida, o pilar emocional, que é como acordamos de manhã, como vamos a descansar, como desfrutamos, como que é nosso foco, nossa atenção, nosso estado de ânimo para enfrentar várias situações durante o dia, né? Então, como é nosso controle emocional. E quando você adquire esse controle emocional, você vai estar fazendo entregas de excelência, porque você não estará vivendo sua melhor versão de você, que é uma jornada constante, né? Sendo seu eu, amando seu e desde seu eu, né? Em equilíbrio, em plenitude e nesse estado de flow, para entregar com excelência o que a pessoa na sua frente precisa. Porque vai estar atento e focado e dedicado à pessoa que você tem na sua frente. E isso que vai fazer a diferença e vai fazer essa experiência incrível, inolvidável, inesquecível, autêntica. Porque é você estando à disposição para fazer a melhor entrega que você pode fazer. Essa entrega de excelência, superando inclusive a expectativa da pessoa, Sim, sim. né? E isso é quando você fecha essa roda, né, de pilares com esse estado de flow, de alto desempenho, de harmonia, né, controle emocional. Porque as emoções são as que vão a travar sempre o que um cliente vai embora, não me fale mais, que um colega de trabalho fique chateado, o que eu me chateei por uma situação que dentro do ambiente de trabalho é comum e não consigo conviver com ela pelos bloqueios, etc, etc. As carências que eu tenho de entender que eu preciso pertencer e não sou aceito, né? Mas o que está acontecendo? O que estou fazendo eu? E aí vem as perguntas poderosas para não ser aceito, né? Então são todas as questões e esses pilares que vão ajudar, obviamente, a estar nessa jornada de excelência, né? E ter uma vida abundantemente extraordinária. Ótimo, 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 ótimo. Olha, pessoal, ó, daí, ó, um treinamento gratuito aqui no Dapcast para vocês aí, vocês que já são líderes ou pretendem ser líderes, né, nas suas carreiras profissionais. E os que pretendem, invistam em suas carreiras. Os que já estão, mantenham as suas carreiras, né, investindo também. Acho que é um recado muito importante aí para todos, né, trabalhar todos esses pilares aí, né. E, Robert, estamos chegando ao final aqui. Eu gostaria que você passasse aí, né? Quais são os profissionais que você atende com mentoria? Já me atendeu, já dei o meu depoimento aqui, foi muito bom o atendimento. A Gratidão. gente não só fechou o pacote para mim, mas foi para 4 líderes na época, né, da nossa empresa. E é um investimento muito bom, muito rentável, tanto para como premiação para esses líderes que eles, né, alguns, não são todos, conseguiram, né, se trazer isso para ele né, crescer profissionalmente, pessoalmente, né? Mas eu acho que assim, foi um investimento que a empresa fez, né, no ativo mais importante que tem, que é o colaborador, né, dentro da empresa. Então, foi muito bem investido. E aí eu queria que você, né, falasse quais são os perfis dos profissionais que você atende, quais são seus contatos, como te encontra, tá? Para levar essa Perfeito. solução para outras pessoas também. Gratidão, Daria, pelo depoimento. Como falo, para mim, estou lisonjeado, né? E para mim é gratificante ver os resultados e seu convite aqui em este DAP, né? E
bom, ah, os profissionais são de diversas áreas, né? Tem de todos os setores, principalmente porque na minha vida, desde CEO de grupo universitário até empreendedor de TI, setor real estate, então tem muitas vivências, né? Startups, bastantes, né? Hub de startups. Então tem muitas vivências em muitas áreas, e isso permite o poder compreender, né? É muito importante quando você escolhe uma pessoa, né? Um mentor ou um coach, né? Entender qual que é a bagagem que vai poder, porque Qual o isso que vai fazer, histórico, né? isso o histórico, isso que vai fazer com que a pessoa, o processo de coaching é um processo life coaching ou business coaching, que são dois processos, né? O life é pessoal e o business é corporativo, né? Então, eh, obviamente, por todos é necessário o live, e o live é um processo que tanto empresários como líderes, como executivos, é muito vantajoso porque é um processo de autoconhecimento, né? É um processo onde o profissional de coaching, né, tem que fazer perguntas e o coach, neste caso, né, a pessoa que investe no processo vai fazer respostas, e isso vai trazer à luz, né, algumas crenças que vão ser superadas, alcançadas, ressignificadas para uma vida abundantemente extraordinária, né? Então, em plenitude, nesse estado de flow que estávamos falando. O processo de business coaching, então, o life coaching pode ser praticado por empresários, executivos, né? Eu atendo empresários de todo tipo, né? De todos os sectores, e startups também, e, e em vários países, né? Em espanhol, em inglês e em português, obviamente. Então, o processo é um processo que demora, o caso do life coaching, decisões, né? E aí esse processo vai alcançando essa superação, né? Com a disciplina. E o mais importante, que é quem faz acontecer, são vocês, né? Então, eu simplesmente sou um meio de ferramenta. Eu só entrego ferramentas para as necessidades ou as demandas, ou um mapeamento que entendo que é necessário, né? E entrego as ferramentas, e aí só cabe o foco e a disciplina para colocar todas elas em prática. E aí é onde você me fala, não, tem líderes que vão encarar. Depende do sonho. Tem que Sim. sonhar grande, e se você sonha grande e vai entendendo em sua jornada como as cenourinhas vão se conquistando, aí você vai estar motivado realmente para acelerar e intensificar seu processo, né? Mas os resultados são seus, né? Porque o processo depende da pessoa, né? Tanto enquanto as ferramentas estejam sendo disponibilizadas para elas no dia a dia serem aplicadas, como você sabe muito bem, né? Sim, sim. O processo de business coaching é um processo de empresa, né, onde se tratam os líderes por um todo, mas certamente o empresário tem que ter essa visão de life coaching para encarar esse business coaching, né, porque, como eu falei, a empresa é reflexo do emocional do empresário. Então, o empresário precisa, é o primeiro que tem que inspirar, como você comentou, como comentamos, né, comentou no começo, né. Então, o empresário tem que estar em seu eixo e nessa luz de inspiração e de vontade de fazer acontecer, né? E como administra essa inteligência emocional, como se comunica, etc, etc. Então, o processo de business coaching vai tratar os líderes e vai suprir essas questões que são necessárias para alcançar as estratégias que a empresa, o grupo, né, tenha definido. Depois tem a mentoria, que aí sim, obviamente, aí já não se fazem perguntas, sino que a experiência, obviamente, e as vivências que eu tenho de todos os processos tratados desde 2008, 2009 até hoje, processos de coaching, de mentoria, consultorias também, que tenho feito muitas, entidades que tenho fundado de terceiro setor, empresas, startups, tudo isso agrega, né? E as dificuldades, os desafios, neste caso, que muitos enfrentaram, né? E como foram superadas, ajudam, e aí sim que se facilitam informações
ou vivências, né? Ou inclusive contatos que muitas vezes é mais importante. Em vez de eu contar, falar, olha, conversa com Dario, que Dario Ah, passou sim, por essa sim. situação, né? Você já participou de alguns grupos assim. É o case de Então, sucesso aí. cases. Então, isso seria a mentoria e, obviamente, consultoria. Mas mentoria é muito relevante. E, bom, estou disponível através do robertwilliam.com.br, que é o site, né? E a partir daí será um prazer atender cada um de vocês. Obviamente, também tem os contatos de LinkedIn, né? Tem LinkedIn aí para Não, com os vídeos, o Luiz vai né? colocar na tela aí pro pessoal. E sem dúvida aqui através da DAP, né, Com Dario já certeza. e do DAPcast, né, e aí podemos colaborar, né, e inclusive também em alguns casos palestras, treinamentos específicos, né, para diversos setores, inclusive tratando e entendendo também o DNA da empresa. Muitas vezes como performar melhor a empresa, né? O que está performando e como conseguir fazer esse growth, esse crescimento Sim, na sim. empresa, né? E nas startups, muitas vezes, o maior desafio é o conciliar a sinergia entre os sócios, né? Isso também, ou quando chega um sócio investidor, né? Que dá uma mordida, né? O tiburão, né? Sim. E aí arranca uma parte da empresa, né? Mas operações de M&A, negociação, o merecimento do empresário ou do líder é importante e o plano de carreira também do líder é muito importante. Eu atendo também expatriados brasileiros que estão em grandes companhias internacionais, né, ou nacionais, que estão fora do país. E o plano de carreira para chegar à vice-presidência, né, ou conselho de administração, isso é importante, né? Então, esse é um ponto de superação e de estudo constante e de realizações, porque companhias transnacionais, né, você tem que entregar resultado com Sim, excelência, né? sim, com Então, certeza. é isso. Realmente, obrigado, Dario, pelo convite. Tem sido um Nós que prazer o agradecemos aqui. bate-papo, né? E, sem Isso. dúvida, é uma grande oportunidade que você seja exemplo também de Sim, toda sim. essa evolução, né? E ainda divulgue e ter este canal para compartilhar o seu sucesso, né? E outros sucessos. E sem dúvida, o sonho depende de cada um de vocês. Então, sonhem grande, invistam em vocês, se priorizem, né? Se amem primeiro, né? Com essa humildade de entender. E tenham esse estado de flow, né? Para ter esse alto desempenho, uma agenda muito eficiente, eliminando essa procrastinação. E é isso. Se desafiem para nunca estar na zona de conforto, né? E entendam e vivam, celebrem com tempo de qualidade todas as conquistas que vocês têm, porque vocês são merecedores desta vida de excelência. Ótimo, ótimo. Bom, vamos finalizando por aqui. Nós agradecemos muito. Agradecemos a vocês também, tá? Os profissionais aqui do Dapcast são ótimos, ótimos, excelentes. Vem aqui compartilhar com vocês conhecimentos, desafios, obstáculos, os cases. E hoje o Robert esteve aqui e foi muito bom. Então, espero que vocês já tenham feito a inscrição aí, tá? Lembrando que aqui o Dapcast ele é publicado também nas plataformas de áudio, então tem no Spotify, para quem quer ouvir, tá? Se você quiser estar assistindo aqui no YouTube depois quer ouvir, tem no Spotify, tem no Google Podcast e outras plataformas aí de áudio também, tá? Se você está nos ouvindo no Spotify, depois entra no canal aí, já se inscreve e já deixa seu like. Agradeço, Robert, foi um grande prazer. Gratidão, Obrigado. meu caríssimo. Obrigado. Até a próxima.